Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa estamos lendo diariamente uma porção das Escrituras, passando pelos livros dos reis de Israel, e hoje nós queremos destacar para vocês sobre um homem chamado Joiada. Estamos lendo durante o contexto do reinado de Joás, um menininho que com 7 anos começou a reinar em Judá, empoderado, abençoado, orientado por esse sacerdote chamado Joiada, e hoje nós vamos ver como Joás foi fiel ao Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todos os dias da vida do sacerdote Joiada. Mas depois que Joiada morreu, avançado em dias, um homem de honra, Joás se desvia dos caminhos do Senhor e faz várias coisas que desagradam ao Senhor e que acabam resultando na sua própria morte, um tanto prematura. Nós vemos que há um paralelo entre o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, com esses livros que estamos lendo de 1º e 2º Reis. Então hoje nós vamos ler 2º Reis, capítulo 12, e o paralelo, o texto é bem semelhante, mas traz alguns detalhes a mais que nós vamos mostrar hoje também, está em 2º Crônicas, capítulo 24. Então nós queremos fazer essa leitura, te convidamos a acompanhar conosco até o final, vamos refletir sobre a vida desse grande herói da fé que foi o sacerdote Joiada, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, em Crônicas você vai ver que ele morre com 130 anos, então ele viveu muitos anos e ele foi um exemplo, foi aquele que trouxe como se fosse uma fundação, como uma coluna. Sim. No tempo de Joiada, que tão novo Deus colocou, no tempo de Joás, que Deus colocou Joiada para caminhar com Joás, mesmo sendo 7 anos um rei, mas ele teve esse sacerdote que o abençoou. Então vamos orar, pedir ao Senhor para falar aos nossos corações nesse livro. Para mim tem sido tão bom ler o livro de Reis, porque eu já tinha feito várias e várias vezes a leitura da Bíblia anual, completa, lendo o livro de Reis, todos esses livros, mas meditando aqui com vocês, Deus tem trago tanta revelação, né, meu amor? Sim. Nós temos refletido mais, feito as conexões, tem sido uma leitura para mim diferenciada de todas que eu fiz ao longo da minha vida cristã. Então nós esperamos que isso esteja sendo para você também, meditando mais sobre os detalhes, a história, e aqui quando nós estamos proclamando, porque sempre eu li a Bíblia somente lendo na minha mente, não declarando, verbalizando essa leitura. Então tem sido muito bom fazer essa leitura verbalizando o que a palavra de Deus diz, e nós encorajamos a você também, não somente ouvir o que nós temos falado, mas quando você ler a sua Bíblia, verbalize as palavras que estão escritas, não somente leia na sua mente, mas verbalize as verdades do Senhor, declare Sim. isso sobre a sua casa, sobre o seu lar. Sim. Então vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus Pai, grande, um Deus fiel, Deus poderoso, em quem nós colocamos toda a nossa confiança, Pai. Nossos corações estão em Ti, a nossa fé está em Ti, e nós queremos entregar esse dia, essa manhã, esse momento devocional que nós vamos ter em Tuas mãos. Fale conosco, Pai, ensina-nos os princípios do Teu reino, ensina-nos, Pai, a cada dia mais sobre o Teu coração, sobre quem é o Senhor, Pai, e que a cada um de nós que estamos aqui, seja novo na fé ou que já tem caminhado com o Senhor há muito tempo, que o Senhor nos dê mais. Nós queremos mais de Ti, nós queremos receber mais as revelações, nós queremos ter mais intimidade, nós queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, que mesmo que nós já tenhamos lido esses textos, que o Senhor continue falando, Pai, na multiforme graça do Senhor, na variedade de formas que o Senhor possa se comunicar conosco. É o que nós pedimos nessa manhã, Pai. Revela-te a nós e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Então o texto de hoje é 2º Reis, capítulo 12, que começa dizendo que no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Ontem nós lemos como depois da morte do pai de Joás, o rei Acasias, a sua avó Atalia mandou matar todos os descendentes reais. Fala-se muito sobre Jezabel, mas Atalia é claramente apontada nas escrituras como uma mulher mais cruel, mais maligna do que a própria Jezabel. Ela, sendo filha de Jezabel, não apenas andou nos caminhos da sua mãe, como ela também mandou matar todos os seus descendentes, tanto aqueles que eram filhos dela, por parte de
Acasias como aqueles que não eram seus filhos. Ela mandou matar toda a descendência real para que ela pudesse continuar governando. Mas logo depois Atalia também morre, 6 anos depois, e esse sacerdote Joiada, com a sua esposa Jeosebe, que guardaram Joás, o único que foi preservado da família do rei Acasias, eles coroam Joás com 7 anos de idade. E nós vimos que ele reinou durante 40 anos em Judá. O nome da mãe de Joás era Zíbia e ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Lá em 2 Crônicas 24 vai dizer que não é que eles foram negligentes, eles estavam simplesmente postergando o que o rei Joás havia mandado, que toda a prata recolhida de ofertas voluntárias, de ofertas trazidas ao templo do Senhor, que não fossem ofertas por culpa e ofertas por pecado, essa prata seria usada para reconstruir o templo. Mas depois que Joás e o sacerdote Joiada insistem nesse plano, nesse projeto, os sacerdotes começam a recolher a prata e usá-la na reconstrução do templo do Senhor. E 2 Crônicas 24 diz que eles foram diligentes, nem precisavam prestar conta, porque eles faziam um serviço com fidelidade. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada e perguntou aos sacerdotes, os outros sacerdotes: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para a reforma. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham e pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para o conserto a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavios, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou de prata para o templo do Senhor. Ela era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram levadas ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Quando uma pessoa não tinha os animais prescritos na lei de Moisés para entregar ao sacerdote para as suas ofertas por culpa e por pecado, eles pagavam um referido valor. Nós lemos sobre isso lá no Pentateuco. Eles pagavam um valor referente àqueles animais pesado em prata. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá.
2 de seus oficiais conspiraram contra ele, contra o rei Joás, e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás, ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e o seu filho Amazias foi o seu sucessor. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 24, você vai ver que Joás andou nos caminhos do Senhor, como lemos aqui, durante o período em que ele foi orientado pelo sacerdote Joiada. Mas depois que o sacerdote Joiada morre, e ele morreu aos 130 anos de idade, um homem honrado, que foi responsável por um avivamento ali entre o povo de Judá, você vai ver que Joás se desvia dos caminhos do Senhor, negligencia a palavra de profetas que Deus envia para os orientarem, e ele inclusive matou um homem chamado Zacarias, que é filho desse sacerdote Joiada. Então, o sacerdote Joiada, que preservou a vida de Joás, que o colocou no trono e que foi o conselheiro que garantiu a Joás sucesso durante todo o seu reinado, teve um filho chamado Zacarias. E esse Zacarias foi um dos que vieram para profetizar e alertar Joás para que ele não estivesse fora dos caminhos do Senhor. Mas o rei Joás matou Zacarias, filho de Joiada. E Crônicas mostra que essa foi a razão pela qual Joás morreu tão novo, aos 47 anos de idade. Esses dois homens que foram identificados como aqueles que conspiraram contra Joás e o mataram por esse motivo, porque Joás não havia considerado tudo bem que Joiada tinha feito durante a sua vida e matou Zacarias, o filho de Joiada. Hoje eu queria te chamar a orarmos especificamente para que os nossos filhos caminhem com as suas próprias pernas, que eles possam ter um relacionamento com Deus que não dependa. É lógico que nós, pais, temos um papel fundamental em instruir os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, trazê-los para uma comunidade de fé saudável, que é a igreja, e nós temos outras pessoas, pastores, líderes, amigos, que vêm nos ajudando como mentores na formação dos nossos filhos, mas eu e a Rafa temos orado ultimamente. Agora que nossos filhos estão se aproximando da adolescência, temos pedido a Deus que o Senhor coloque no coração dos nossos filhos a fome, a sede que eu e a Rafa tivemos durante a nossa adolescência, de podermos andar nos caminhos do Senhor sem depender de outras pessoas necessariamente. Sim. Assim como Joás dependeu de Joiada, mas depois que Joiada morreu, Joás se distanciou do Senhor, realizou atrocidades. Então queremos orar pela sua vida, pela sua família, sejam quais forem seus motivos de oração, mas especialmente vamos orar pelos nossos filhos. Sim, eu vi que meu pai está aqui, ele vai passar por uma cirurgia daqui a pouco, né, pai? Deus abençoe aí sua cirurgia, que dê tudo certo, esteja tudo conforme esperado, tudo no lugar certinho, em nome de Jesus. E bom dia para todos vocês. Tem ali o Anton lá do CFNI também. Good morning! So good. E bom dia, sogrinha também, e todos vocês que estão aí online com a gente. Sim, vamos orar juntos então. Se você quiser aprender mais sobre esse texto, nós temos aprendido tanto, é tão interessante essa história. Nós não estamos vendo apenas a história dos reis de Israel, mas como Deus se relaciona conosco e como nós podemos desfrutar das promessas de Deus. Uma outra observação interessante é que depois de vários capítulos que nós lemos desde o início de 2 Reis, quando o povo de Judá e de Israel estava atravessando uma escassez, uma fome, a ponto de que mulheres tinham que matar seus próprios filhos para comerem, a inflação aumentou tanto, a pobreza, a fome era tão grande na terra, nós vemos que depois que Joiada, o sacerdote Joiada, chama Joás e o povo para fazer um renovo da aliança com Deus, ele traz a lei do Senhor para o sacerdote, para o rei Joás, nós vemos que há esse renovo da aliança com Deus, e não apenas eles estavam desfrutando rapidamente um momento de prosperidade na própria geração deles, mas eles tinham dinheiro de sobra para reformar e reforçar o templo do Senhor conforme o seu projeto original. Então é isso que nós queremos para as nossas famílias, para os nossos filhos, e vamos orar nesse sentido. E seja qual for o seu motivo de oração também, apresente ao Senhor e nós queremos orar juntamente com você agora. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor Sim, leal. Senhor, A tua palavra nos ensina de diferentes maneiras como é a bênção do Senhor,
que nos enriquece e não acrescenta Amém, dores. Senhor. Te louvamos, Pai, por homens que foram heróis da fé, como o sacerdote Sim, Senhor Joiada, Jesus. sobre quem lemos hoje, que foram pessoas responsáveis por orientar, por instruir, Sim, meu mentorear Pai. e até mesmo Muito chamar na obrigada. responsabilidade os nossos filhos, a nós mesmos e homens que foram relevantes, influentes na sociedade e em toda a história. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, que a Amém, palavra do Senhor, Senhor em nome de esteja nos nossos Jesus. corações e também em nossas bocas, Sim, como a Senhor, que Rafa assim disse já desde seja, o Pai, início, em que nome de a Jesus. meditação do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor Amém, e que os Senhor, em nossos nome de filhos Jesus. descubram esse prazer pela sua palavra, Sim, sejam Senhor, em cheios nome do de temor do Jesus. Senhor, cheios Sim, da meu tua Pai. sabedoria, cheios do teu Amém, Espírito Senhor, em Santo, nome de o Espírito Jesus. que dá sabedoria e inteligência, o Espírito que dá conselho e fortaleza, o Espírito que Amém, dá o Senhor, em conhecimento nome e o de temor do Jesus. Senhor. Esteja Sim, sobre meu os Pai. nossos filhos. Pedimos que o Senhor os abençoe de forma que eles possam ser instruídos por nós em casa, pelos seus líderes em casa, por seus professores e líderes também na escola, onde quer que eles estiverem sendo treinados, Sim, ensinados, Senhor, em mas nome de sobretudo Jesus. pedimos Traga que o teu pessoas que Espírito inspiram, Santo ensinam o que trabalhe é no certo, coração o que dos é nossos correto aos filhos, nossos filhos. que nossos filhos possam aprender de diferentes pessoas, mas Sim, meu Pai. especialmente com o teu Espírito Santo, Amém, serem Senhor, que atraídos a um assim seja, em relacionamento nome de pessoal Jesus. e contínuo com o Senhor. Abençoamos nossos filhos, os entregamos sob os teus cuidados. Sim, meu Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor guarde a nossa família, o nosso futuro em Amém, tuas Senhor, mãos. em Oramos nome de pelo meu Jesus. sogro Wagner também. Sim, Pedimos Senhor. que o Senhor o abençoe nessa cirurgia que ele vai passar hoje, na Amém, Senhor. recuperação, Pai, após o acidente que ele teve, que ele possa ser plenamente restaurado, Amém, Senhor, em recuperado, nome de abençoado, Jesus. Pai, Sim, meu em Pai. sua força, em seu vigor. É o que eu e a Rafa temos Amém, pedido Senhor, em e oramos nome por de todos que Jesus. semelhantemente estão pedindo por uma cura, que estão passando por um momento de recuperação de Amém, saúde, Senhor, em ou nome mesmo de por uma Jesus. cirurgia. Pedimos o teu toque de cura, de Sim, meu Pai. restauração e de saúde plena. Entregamos, Pai, todas as nossas causas, tudo que toma o nosso nome, nosso futuro em tuas mãos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças tenha a um dia Deus. muito abençoado, todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, né, meu Sim, amor? até amanhã. Deus abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abração.